Torcedor tricolor, teve São Paulo neste sábado, né? Podiam ter colocado esse jogo no domingo às 9 horas da noite para não estragar o nosso final de semana, né? Eu vim no pré-jogo aí com a dica para você aproveitar bem sua sexta-feira e ser feliz, porque no sábado você ia passar raiva, né? E dito e feito, né? Não que eu tenha o dom de prever o futuro, mas você analisando basicamente todas as atitudes do Fernando Diniz e a zona chamado São Paulo Futebol Clube, sim, tem zona aí, né? Popular, tem puteiro aí que é muito mais organizado que o São Paulo. Minha nossa do céu, é um negócio assim impressionante o São Paulo, né? Com relação à classificação, ainda tem jogos para acontecer na rodada, né? Mas o São Paulo ele ainda ocupa a terceira posição, né? O São Paulo num jogo contra o Inter, onde ele teve um jogador a mais praticamente o segundo tempo todo, né? Convenhamos, o jogador foi expulso antes dos 15 minutos. São Paulo teve tempo de sobra para sair com a vitória, mas a incompetência reina nesse time, aonde vimos jogadores perderem gols bizonhos e consagrar o goleiro adversário que não havia feito nem defesas difíceis no campeonato, né? E aí todos vão falar, mas ele fechou o gol contra o São Paulo. Pelo amor de Deus, né? Do jeito que o Tietê chegou na cara do gol, do jeito que o Igor Vinícius chegou na cara do gol, do jeito que o Daniel Alves no final do jogo chegou na cara do gol, é mais demérito do jogador do que mérito do goleiro, né? Você cara a cara com um gol enorme daquele e 3 jogadores diferentes não ter a competência de balançar redes, é medonho o que acontece no São Paulo, né? Então o São Paulo em terceiro lugar, porém, né, em contrapartida fica essa questão, né, que o nono colocado, né, quem tá lá embaixo, o Fortaleza, por exemplo, ele tá aí do São Paulo, né? Então, de repente, você pode ver que o São Paulo, depende da combinação de resultado, pode cair aqui na tabela, né? E o campeonato tá muito embolado, uma sequência ruim de jogos aí, né? Pode sim fazer o São Paulo despencar, né? São Paulo que não vence há 5 partidas. Olha só que coisa horrorosa, né? O técnico aí que já foi vexatório contra o Binacional, que teve a eliminação ridícula contra o catado do Mirassol, e aí agora passou uma vergonha contra a LDU em Quito, acumula 5 jogos sem vitória e se mantém no cargo, muito para satisfação do ego do seu Raí e do Daniel Alves, que fazem de tudo para manter esse fracassado à frente do time. Para quem não acredita que mudança de técnico traz resultado, eu vou pegar um time bem modesto aqui, ó, que é o Sport. Veja só o Sport, lembra que o Diniz, né, fez aquela mudança no time e ganhou um jogo ali de forma sofrível contra o Sport, e aí o técnico do Sport foi demitido? Eles trocaram de treinador e nem pegaram um treinador de ponta. Aliás, pegaram um treinador muito questionável, que é o Jair Ventura. E o Jair chegou lá, né, e já mudou o ambiente do time, né, adequou o time, tornou o time mais sólido defensivamente. Ele já figura na 7ª posição, a 2 pontos do São Paulo, veja só, né? Então, para quem não acredita em mudança de técnico, um time que estava lá embaixo sendo cotado para ser rebaixado, já é 7º colocado do Campeonato Brasileiro, sem elenco, sem jogadores, né? Então é uma coisa que eu digo, né? Para quem não acredita que a troca de técnico faz diferença, porque a gente falou do Flamengo, mas eles diziam que o Flamengo tinha elenco. Aí se falou do Bayern, que pegou e trocou de técnico assistente, engrenou e ganhou até a Champions. Ah, mas o Bayern tem grandes jogadores. O Sport não tem grandes jogadores, um time bem modesto, tá lá subindo no campeonato com a troca de treinador. Ah, ele vai ser campeão? Não vai ser campeão, até porque esse não era nem a ambição do Sport. A ambição do Sport é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, né, torcedor? Mas a gente viu que a princípio o objetivo dele está sendo alcançado com essa troca de treinador, né? E aí o Fernando Diniz, né, quando você acha que ele não pode surpreender a gente mais, e surpreender negativamente, porque positivamente, infelizmente, ele não consegue surpreender a gente, né? Negativamente, ele foi no jogo depois da partida vexatória lá de Quito, que o São Paulo perdeu de 4-2, e deu aquela declaração deprimente, falando que o São Paulo venceu o segundo tempo por 2-1, aonde ele virou meme, virou piada, né? E aí serviu ainda para os rivais ficarem tirando barato da nossa cara quando um treinador do São Paulo vem ao ridículo falar um troço desse, né? E ele ainda também falou que o resultado era satisfatório. E aí chegou a coletiva do Internacional. Eu acho que esse homem tinha que ser proibido de dar coletiva, porque ele abre a boca pra gente passar mais vergonha. E dessa vez o Fernando Diniz disse o seguinte: ele disse que viu a evolução no sistema defensivo do São Paulo após
8 jogos seguidos sofrendo gols. Veja só, né? Mesmo sofrendo gol novamente, 8 jogos seguidos, esse cara de pau do Fernando Diniz vem falar que viu evolução no sistema defensivo. Lembrando que praticamente o segundo tempo inteiro o Internacional abdicou de atacar porque estava com um jogador a menos. Inter também, que se você olhar aqui a sequência de jogos, não vem bem também no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos aí teve uma vitória, entendeu? Então o Inter também vinha ali numa situação crítica. Além de tudo, vinha abalado de ter perdido mais um Grenal no ano. É um time também frouxo, né? Eu digo, não se iluda com um time que começa o campeonato muitas vezes lá em cima, que a gente já viu até o Vasco na liderança do Brasileiro. É uma piada isso, né? E aí o Fernando Diniz ainda disse aqui também que o São Paulo conseguiu responder aos protestos da torcida. Ah, o Fernando Diniz acredita que o jogo que o São Paulo fez contra o Inter deixou o torcedor satisfeito, que ele respondeu, que o time entregou em campo. Veja só, você tá feliz? Que eu não tô. Mas pro Fernando Diniz, sim. O Fernando Diniz, o elenco, os guerreiros do resort de Cotia, conseguiram corresponder em campo. Realmente, eu não sei se o Diniz acredita nesses absurdos que ele fala, né? Que psicologia barata, né? Ele que é psicólogo, se ele acredita nisso daí, ou se ele se faz realmente de cínico, porque impressionante como esse cara abre a boca pra falar besteira, né? Bom, outra questão que chamou muita atenção no jogo foi Daniel Alves, né? E a gente até fez um tweet antes da partida falando, né, que o Daniel Alves titular depois do vexame de Quito, falando que a gente pode não ser médico, mas a gente entende muito de malandragem, né? Por que a gente está falando isso? Porque é uma coisa assim que impressiona. Há poucos dias atrás, para o jogo lá de Quito contra a LDU, o Daniel Alves não tinha condições nem sequer de viajar com o elenco. E contra o Internacional ele veio e jogou os 90 minutos, né? Aí fica aquela dúvida no ar. Por que Daniel Alves não jogou contra a LDU? Será que é porque ele tinha festinha marcada? Ou porque não quis correr o risco de se queimar na altitude? Fugiu da altitude? Estava com medo? Ah, mas talvez ele não suportaria. Ué, mas por que não jogou meio tempo? Se o jogador poucos dias depois tinha condições de jogar 90 minutos, que foge totalmente das incoerências do Fernando Diniz. Quando o Hernanes entrou no time e salvou contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians, né? São 6 pontos aí que o São Paulo tem muito graças ao Hernanes. O Diniz falava que não utilizava o Hernanes sequer um minuto, porque o jogador vinha de lesão e ele tinha que se preparar e se condicionar ao ritmo de partida, de disputa de jogo, para poder voltar. O Daniel Alves não. O Daniel Alves, o patrão do Diniz, não. Ele chegou pro Diniz e falou: você vai me pôr pra jogar, eu vou jogar os 90 minutos e fim de papo. O Daniel Alves se escala no São Paulo. E a gente já viu isso em diversos clubes, que quando o jogador manda dessa forma, o resultado não é bom. O último time aí que teve jogador mandando demais em vestiário foi o Cruzeiro aí, inclusive que o Rogério Ceni ficou só 8 jogos e saiu, e aí todo mundo viu a hora que começou a perder, um time que não é unido, é óbvio isso, né? Porque onde você tem uma pessoa mandando e num grupo cheio de jogadores gera-se vaidade, o negócio desanda, precisa se ter comando, né? E o São Paulo não tem comando. E aí o seu Daniel Alves foi pro jogo, né? Se escalou e nitidamente no final na metade já do segundo tempo, tava tendo cãibra até, um cansaço absurdo, andando em campo, ficando naquela zona morta na parte de trás, só dando passinho de lado. Isso, a gente paga 1,5 milhão para um jogador, só dá toquinho de lado. E é um negócio assim impressionante, né? A gente precisa de um jogador, um dinheiro que você poderia investir num jogador para ser fator decisivo, né? Mas tudo bem, aí nessa questão o Daniel Alves ficou lá dando seus toquinhos tudo e se manteve em campo. O Fernando Diniz não teve coragem. Outra coisa que chamou muita atenção foi a questão que quando passava um jovem do lado do campo, o Fernando Diniz brigava, esbravejava, mandava os caras tomar naquele lugar. E quando o Daniel Alves passava, ele ficava bem quietinho, de bracinho cruzado, todo encolhido, né? Porque o Diniz, né, não vai falar alto com o patrão dele, né? Uma coisa vergonhosa. E uma coisa que repercutiu muito mal, né, foi a falta que o Daniel Alves cobrou. O Daniel Alves falou que ele joga no meio de campo do São Paulo porque ele tem um grande entendimento sobre o jogo, né? E nessa falta aqui que ele cobrou mostra todas a desinteligência dele, né? Eu gostaria que o Tonico aqui colocasse o gol, né, enquanto eu falo, para o pessoal ir acompanhando aqui, a gente fazer a análise, inclusive os comentários, né? Teve aí jornalista, muita gente que comentou o nosso tweet, né? O Sanatório Tricolor colocou aí
a falta pro pessoal, né? E foi um assunto que repercutiu tanto aqui nacionalmente como fora do país. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? O Rodrigo Bueno, né, da Fox Sports, né? Um abraço aí pro Rodrigo Bueno, tá sempre acompanhando aí o Sanatório Tricolor. Ele até comentou no nosso tweet e falou o seguinte, né? Por que colocar um jogador deitado atrás da barreira, né? Se o São Paulo já ia colocar dois à frente da barreira para bloquear o chute, né? Você vê, né, na primeiro erro dessa falta, né, a questão do treinamento, né? Essa questão de colocar um homem ao lado da barreira para tirar a visão do goleiro e dificultar, foi algo aí muito criado pelo Rogério Ceni, que era bem treinado, os jogadores saíam na hora da cobrança e aí surpreendia o goleiro adversário. E o Rogério Ceni fez gol assim, o Hernanes fez gol assim pelo São Paulo, mas no São Paulo de Diniz, como tudo é muito mal treinado, o Daniel Alves ainda conseguiu acertar os jogadores do São Paulo, né? Que ridículo, né? Bom, aí outra questão, né, que foi se apontado muito, né, foi o fato, né, de ter o Brenner sozinho num canto e o Luciano desesperado pedindo a bola no outro. Então, o tal Daniel Alves, que tem tanto entendimento assim de futebol, foi extremamente egoísta, né? Inclusive um perfil aqui espanhol, né, que fala aqui do Messi, tudo isso, lá da Espanha, da Catalunha, né? O pessoal que acompanha, e ele que jogou bola lá, que foi o cara que deu mais passe pro Messi, né? Daniel Alves, lateral direito, né? Porque aqui no Brasil ele é meio campista, ele joga onde ele escolhe, né? O São Paulo se sujeitou a isso, né? O jogador decidiu o que ele quer, né? E não ele vir para se entregar ao clube, né? De coração, que ele diz, né, que é o clube dele, né, está disposto a jogar onde for e entregar a vida em campo, né? Mas aí lá ele que era lateral direito, deu muito passe, inclusive um perfil de lá comentou o nosso post aí no Twitter e falou, né, e utilizou as palavras bom senso, faltou bom senso, né, criticando aí a falta de senso do Daniel Alves na hora de escolher a melhor decisão nessa cobrança de falta. Então o Daniel Alves errou nessa cobrança de falta, na execução da falta direta, primeiramente, acertando o companheiro do próprio time, jogada mal treinada. Segundo, ele tinha a opção do Brenner e tinha a opção do Luciano. Mas o egoísmo, a arrogância, a soberba, inclusive, né, a informação chegou, a vontade que ele tinha de fazer um gol para assim, na hora da comemoração, dar aquela batucada e fazendo um cala-boca e depois postar no Instagram. Daniel Alves quis muito jogar os 90 minutos porque ele queria ter um fator participativo para fazer um cala-boca na internet, porque ele ficou muito incomodado das pessoas criticarem a festinha que ele deu, o batuque dele, né, gente? E aí ele queria de qualquer jeito, então esse egoísmo ainda refletiu, tanto que você vê ali o Brenner parado sozinho, que era só dar o passe, ou até mesmo o Luciano, e aí era um lance que o São Paulo poderia fazer o segundo gol e sair com a vitória, e aí tá coladinho ali com o Atlético Mineiro e se distanciando do meio da tabela. Então você vê que são lances aí capitais que podem fazer muita diferença lá na frente do campeonato, inclusive como foi contra o jogo do Santos, aquela falha grotesca do Volpi, como foi um empate contra o último colocado do campeonato, o Red Bull Bragantino, como foi um empate contra um Bahia que não ganhava de ninguém. E aí todos esses pontos vão fazendo falta. São Paulo poderia ser líder disparado do campeonato e já está se afastando. Mas essa inconsistência, né, esse time desorganizado não vai a lugar nenhum. O único fator positivo desse jogo que a gente tem para destacar, né, é o Luciano, né? O Luciano aí fez mais um gol, tem 5 gols, uma assistência. Ele chegou no São Paulo e continua no São Paulo aí parecendo nem ser jogador do São Paulo. Você vê ele na hora da falta pedindo a bola, você viu ele em jogos anteriores reclamando do VAR, coisa que nem o Raí, nem um diretor do São Paulo fez, foi o jogador que fez. Você vê um jogador que está com muita atitude e muito afim de jogo, né? Ele nem parece um dos guerreiros do resort de Cotia, e que o Luciano continue assim, que ele não se contamine com o vírus da preguiça, da soberba, da arrogância, da má vontade, da falta de espírito que tem dentro desse elenco do São Paulo, capitaneado pelo Fernando Diniz, pelo Daniel Alves e totalmente ali, com toda a aceitação do Raí, né? Então o Luciano foi o destaque do São Paulo, mais uma vez ele aí vem salvando o emprego do Fernando Diniz, tá certo, torcedor? O São Paulo agora embarca para enfrentar o River Plate, jogo que pode aí sim
por um fim, né? O São Paulo está praticamente eliminado na Libertadores, mas um tropeço aí pode sim, por fim, o São Paulo vir jogar uma última rodada de fase de grupo de Libertadores já eliminado no Morumbi, algo muito triste para a história do São Paulo. O São Paulo precisa de qualquer forma vencer o River para se manter respirando e ainda ter que tirar um saldo de 11 gols, uma missão praticamente impossível, dando-se esse São Paulo do Diniz, do Daniel Alves, toda essa baderna que é, né? Se fosse um time um pouco mais ajeitado, com um pouco mais de espírito, talvez não seria tão impossível aí, apesar que um saldo de 11 gols, né, é um negócio horroroso. Mas se o espírito não fosse assim, o São Paulo não teria nem chego nessa situação. Bom, amigo torcedor tricolor, né? Uma questão aí que está no ar, né? Como fica a situação do técnico Fernando Diniz, né? Como a gente já tinha mencionado em vídeos anteriores, né? A pressão sobre o Leco é muito grande para demitir o treinador. Ainda trouxemos de primeira mão, inclusive agora começou a ser confirmado, né, noticiado agora pela ESPN, a gente trouxe aqui de primeira mão para vocês que teve essa briga aí do Raí com o Lugano, né, que o Lugano queria a demissão do Fernando Diniz, inclusive falou na cara do Fernando Diniz, principalmente que não concorda com essa saída de jogo horrorosa dele, né, que inclusive nesse jogo contra o Internacional quase que de novo São Paulo tomou um gol, né, Daniel Alves saiu jogando de forma bizonha, o jogador do Inter pegou, cruzou, o cara cabeceou, o Volpi defendeu, mas o jogador estava impedido, né? E circunstâncias que sempre acontecem, né? Inclusive aí o Lugano pegou, né, e falou isso, e aí brigou com o Raí, uma relação que já vinha aí desgastada desde a demissão do Aguirre, né, quando o Raí se comprometeu a falar com o Lugano antes, né, se comprometeu a não demitir o Aguirre, e aí sem sequer falar com o Lugano, pegou, foi lá e demitiu e não quis nem saber, a relação já estremeceu ali, e chegou agora ao fundo do poço com relação ao Diniz. Veja só, o Lugano, campeão do mundo pelo São Paulo, é até proibido de entrar no vestiário e se comunicar diretamente com os atletas. Ele só tem que fazer aquele papelzinho dele de vaso, né, de enfeite, né, indo nas viagens muitas vezes, só para fazer aquele papelzinho daquele cargo sem sentido que inventaram para ele, né? Um cargo cala a boca para a torcida que queria muito o Lugano participando, principalmente do vestiário, por causa do seu espírito, da sua entrega, do seu inconformismo, aquele espírito de Libertadores que vive dentro do Lugano, né? Mas o Raí até proibiu o Lugano de participar disso daí, né? Veja só a que ponto chegou a informação que o Senatório Tricolor trouxe de primeira mão e que agora está sendo confirmada, está vindo aí, né? Bom, mas aí com relação ao Fernando Diniz, como ele vem sendo muito pressionado, esse próximo jogo, tanto o Raí quanto o Daniel Alves, o convencimento que foi utilizado ao Leco para manter no cargo, pediram uma chance aí que o São Paulo iria dar uma resposta, inclusive que o Daniel Alves iria estar junto da equipe, participar dos jogos, inclusive ele até jogou os 90 minutos contra o Internacional, mesmo não se aguentando em campo, né, no segundo tempo. Queria esses dois jogos aí, né? Pelo menos esses dois jogos para manter o Diniz no cargo, porque a pressão é muito grande no Leco. Tanto o Júlio Casares como o Roberto Natel deram o aval, né, para substituir o treinador, né? Porque a grande questão que fica é assim, como está na eleição e devido a essa pandemia, o calendário ter sido estendido até o ano que vem, as competições terminarem fora do mandato do Leco, essa questão desses 3 meses, quem aceitaria? Mas devido à situação drástica, e aí o São Paulo ainda de repente se não classifica na Libertadores, e aí vai para uma Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, ainda tem chance de conquistar alguma coisa, tanto o Júlio Casares como o Roberto Natel deram um aval para se contratar um técnico até o encerramento das competições. E aí quem assumir fazer um planejamento, né? E aí pegar e dar uma continuidade ou com esse técnico ou contratar nomes fortes que circulam no mercado. É a volta do mito Rogério Ceni. E caso também se desgaste mais ainda a relação do Renato Gaúcho com o Grêmio, ele não vá bem nas competições,
É um jogador que pode estar livre no mercado e também interessa a ambos os dois, de repente, ter Renato Gaúcho como treinador do São Paulo. Outro nome também que pintou aí seria o de Paulo Autuori, né? Esse é um nome que já me deixa um pouquinho encafifado, porque apesar dele ter sido campeão do mundo pelo São Paulo e da Libertadores, a última passagem dele não foi legal, mas ele é muito bem visto, tem boas relações dentro do clube, né? E acreditam que o trabalho que ele faz no Botafogo, sem elenco, com todas aquelas dívidas, como ele administra o elenco, que ele ainda é considerado um técnico moderno, então não se assuste se de repente pintar um Paulo Autuori, né? Então esse jogo contra o River Plate pode ser sim o último jogo do Fernando Diniz no comando do São Paulo contra o River Plate. Se tomar uma sapatada lá, é bem possível, tá aí mais do que claro que eles deram aval, só vai ficar caso realmente o Raí ou o Daniel Alves consiga novamente segurar, algo que fica muito difícil. A ameaça que foi passada aí pra gente é que o Raí disse que caso o Fernando Diniz saia do São Paulo, que ele vai sair junto, e o Leco não queria essa exposição porque pegou muito mal para ele a questão do Rogério Ceni e não queria esse desgaste com mais um jogador que foi ídolo no clube como jogador, né? Mas hoje a imagem do Raí como diretor é muito desgastada, e se você fizer pesquisa e perguntar para a torcida quer que o Raí vá embora junto com o Fernando Diniz, né? E aí o São Paulo ficaria sem um diretor até o próximo mandato, né? Então é algo que eles não queriam, nem Júlio Casares nem Natel. Gostaria que terminasse esse ciclo para assim aí vir um coordenador, ele, Raí, que não vai ficar no clube, né? O Natel inclusive já falou que o próximo diretor dele, caso ele seja eleito, é o Marco Aurélio Cunha, então o Raí não vai ficar no clube, né? Mas eles não querem esse buraco durante a temporada, né? Então a situação segue tensa. O Leco tem o aval dos dois candidatos para fazer a substituição do treinador, então tudo vai depender muito agora do resultado contra o River Plate. Uma sacolada, uma sapatada do River, é muito improvável que ele se sustente, inclusive pode estar caindo junto aí o Raí nesse pacote todo, chamando Fernando Diniz. Esperamos que o São Paulo, sinceramente, a gente enxerga e aponta os erros, mas a gente quer que o São Paulo vença, né? Como torcedor, o coração não deixa você torcer contra, né? A razão mostra uma coisa, o coração sempre vai pedir a vitória, né? E uma classificação impossível, sabe? O coração quer essas coisas, porque é muito amor pelo São Paulo, mas a situação do São Paulo é extremamente delicada. O São Paulo está na UTI, minha gente. Que situação nesse 2020 do São Paulo.